Que Jesus nos abençoe e nos coroe de muita luz, de muita paz. E primeiramente eu gostaria de me desculpar com os senhores por infligir a minha presença e essa palestra nesta manhã de hoje, porque nós aqui somos companheiros, estamos sempre juntos, já nos conhecemos, e é ideal a gente sempre trazer pessoas de fora para brilhantar os nossos encontros. Mas como esta é uma reunião de trabalho e a gente tem acompanhado os trabalhos nessa nossa região há alguns anos, conhecemos os companheiros e temos sentido a necessidade de estar com vocês e temos trabalhado muito essa questão da transição planetária, da nova era. É um tema vibrante, atuante, que todos nós estamos trabalhando. Então eu pedi, ao grupo de coordenação da CEONG a oportunidade de poder estar aqui junto com os senhores hoje, não numa palestra, mas numa análise do momento que nós estamos vivendo, o nosso momento íntimo, o nosso momento pessoal diante da humanidade, diante do mundo. E para nós fazermos uma análise desse momento, é muito importante que a gente possa se situar. Uma vez eu me lembro na escola, uma professora de história, e algum dos alunos perguntou para ela por que a gente estudava história, e realmente foi uma coisa que até então eu não havia pensado no porquê de se estudar história. E ela colocou o seguinte: olha, a gente estuda a história para ver o nosso passado, ver os erros que nós cometemos, as coisas que deram certo e as que não deram, para a gente projetar o futuro, para a gente não continuar errando. Então, quando nós estamos falando de nova era, falando de um momento de transição, quando nós nas nossas vidas pessoais passamos sempre por esses processos, a gente fala do autodescobrimento, do aperfeiçoamento moral, da reforma íntima, nós vamos observar que todos esses processos de reforma íntima, de transformação moral, eles são constantes na vida do espírito assim que ele chega ao reino nominal. A diferença que nós podemos perceber e podemos entender é que agora nós começamos a fazer isso de uma forma consciente, a entender o processo e a tomar o processo nas nossas mãos, dessa transformação pessoal. E para fazer esse processo, a gente já conhece, já está lá na doutrina espírita, me parece na questão 919, conhece-te a ti mesmo. Então esse conhece-te a ti mesmo, ele é muito profundo, porque a doutrina espírita, ela nos traz a nossa história, que a gente conhece, a partir da criação do planeta. A doutrina espírita vem nos contar como que é a nossa trajetória, desde quando o planeta foi criado, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás. E nós temos duas obras que, paralelamente estudadas, nos dão uma visão muito boa acerca disso. Uma é A Caminho da Luz, de Emmanuel, que trata da trajetória do Cristo pelo planeta, e outra é A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que, embora a complexidade dos termos científicos ali abordados, traz uma noção muito grande sobre todo esse processo da construção da obra divina no planeta Terra. Nós vamos passar umas imagens, pedir o Everton para ligar ali para nós, por favor, Everton, o Data Show. Nós vamos passar algumas imagens para a gente poder ter uma noção, de onde nós estamos situados, quem nós somos e como nós estamos em termos materiais, tá bom? Deve demorar um pouquinho para ligar ali, mas
Esse e-mail eu recebi e então é um PowerPoint que eu recebi já montado e que eu achei muito interessante. Ele vem mostrar para nós a posição do homem, tanto em relação ao macrocosmos, ao universo, como em relação ao microcosmo, as células, os átomos, até a menor partícula conhecida e estudada pelo homem, e dá uma noção muito boa para a gente da nossa situação, da nossa posição. Então ele vem mostrando aqui, ó, nessa viagem do micro ao macro, ele vem dizendo o seguinte, que nós vamos fazer uma viagem em alta velocidade pulando distâncias múltiplas de 10. Então ele começa aqui, ó, 10, ele vai usar potências de 10. 10 elevado a 0, 1 metro de distância é a distância de olharmos um ramo de folhas com o braço esticado, não é? Aqui 10 elevado a 1, 10 metros, começa a viagem para cima. A gente já vê o arbusto. 10 ao quadrado, 100 metros de altitude, nós podemos ver uma floresta e um pedaço de um lago e algumas construções. Aqui a 1 quilômetro de altitude, nós começamos a mudar de metro para quilômetro. Já é possível saltar de paraquedas daqui. Está lá, né, o laguinho lá no meio, lá onde a gente estava, a folhinha. Aqui a 10 quilômetros de altura, a cidade pode ser observada de cima. Os quarteirões já começam a se confundir ali. Aqui a 100 quilômetros de altura, aqui o estado da Flórida pode ser visto por completo. 1000 quilômetros, como visto por um satélite. 10 elevado a 7, 10 quilômetros, o hemisfério norte da Terra, podendo-se ver parte do hemisfério sul. A 100 mil quilômetros, a Terra começa a ficar pequena. A 1 milhão de quilômetros, pode ser vista a órbita da Lua em torno da Terra. A 10 milhões de quilômetros, nós vemos parte da órbita da Terra em azul, da órbita da Terra em torno do Sol. Aqui as órbitas de Terra, Vênus e Marte, a 100 milhões de quilômetros. Aqui a 1 bilhão de quilômetros, as órbitas de Mercúrio, Terra, Marte e Júpiter. Aqui a 10 bilhões de quilômetros. Aqui a gente consegue enxergar todo o sistema solar e a órbita dos planetas. 100 bilhões de quilômetros, o sistema solar começa a desaparecer no meio do universo. 1 trilhão de quilômetros, o Sol agora é só uma estrela no meio de milhares de estrelas. Então quando nós olhamos para o céu à noite e nós nos imaginamos no centro do universo, né, e nós imaginamos a nossa casa, nós estamos aqui, mas nós também estamos ali. Nós também somos uma dessas, né, moradas da casa do Pai. A estrela, Sol, e nós que acompanhamos nessa viagem pelo universo, somos parte, somos integrantes deste universo. Aqui nós já começamos para outra grandeza, o ano-luz. O ano-luz, bom, ele 9,3 trilhões. Vocês vão ouvir uns apertos aí, viu, gente? Que eu não vou conseguir ficar o tempo todo evitando. São 9,46 trilhões de quilômetros um ano-luz. Dá para dar 240 mil voltas ao redor da Terra. Então aqui, ó, né, o Sol já menor ainda. Aqui vemos só estrelas no infinito, a 10 anos-luz. 10 anos-luz, vamos guardando esses números.
100 anos-luz, só estrelas e nebulosas. 1000 anos-luz, aqui as estrelas começam a se fundir e estamos viajando pela Via Láctea. Aqui as 10.000 anos-luz, 10.000, dentro da Via Láctea ainda. Agora chegamos na periferia da Via Láctea, né? Nós estamos no braço de Órion, né? Um dos braços de Órion que nós estamos localizados. E aqui a Via Láctea, a 1 milhão de anos-luz. Tem a Via Láctea e outras galáxias que estão ali em volta. Há 10 milhões de anos-luz. Nessa distância da origem, as galáxias tornam-se pequenos aglomerados e entre elas, imensidões de espaços vazios por toda a parte. É a mesma lei regendo todos os corpos do universo. Poderíamos continuar viajando para cima pela nossa imaginação, mas agora vamos voltar para casa. Aqui nós estamos a 10 milhões de anos-luz. O universo conhecido, que é o que os cientistas chamam da velocidade, a luz que conseguiu atingir a Terra após o Big Bang, ele forma um raio de 46 bilhões de anos-luz. Aqui nós estamos a 10 milhões. Então, depois da Via Láctea, nós temos o que nós chamamos de aglomerado, que ele comporta mais ou menos 45 galáxias. Esse superaglomerado ele está num outro aglomerado que comporta mais milhares de aglomerados. E esses, por sua vez, estão dentro desse universo conhecido, que se assemelha a fios interligados, como se fosse um cérebro, como se fosse uma camada de energia, uma teia, eles chamam de teia cósmica. Então nós aqui chegamos até 10 milhões de anos-luz. E o raio, daqui até onde os homens puderam distanciar até hoje, nós temos 46 bilhões de anos-luz. Pequeno, né? Agora nós vamos fazer uma viagem de volta, tá? Agora nós estamos chegando em casa, né? E lembrando de uma palestra, me parece, do Simão Pedro, que em qualquer lugar que nós nos encontrássemos, igual nós estamos aqui na Seong, nós voltamos sempre, para a terra, Brasil, Minas Gerais, Centro-Oeste, cada um para a sua cidade, cada um para a sua casa, né? Então estamos voltando para o mesmo local, a Flórida, né? Agora nós vamos mergulhar no caminho inverso, para o micro. Aqui é a mesma folhinha de onde nós saímos, o ponto de saída. Aí a folhinha a 10 centímetros de distância, para quem ou está de óculos, ou não sofre das vistas, tá certo? Aqui a 1 centímetro, 10 a menos 2. A gente já começa a ver os detalhes lá, as estruturas da folha. Aqui a 1 milímetro, espaço de 1 milímetro, 10 microns. Isso aí talvez os estudiosos aí da área micro, o Marco Túlio talvez ele possa nos explicar essas medidas, nós não vamos parar para isso não. As células agora estão definidas, tá vendo? Isso aí são células, né? Aqui agora nós vamos começar uma viagem ao interior da célula. Aqui o núcleo da célula. Aqui os cromossomos dentro do núcleo da célula. Aqui nós podemos ver uma cadeia de DNA. Aqui os blocos cromossômicos dentro do DNA, Aqui nós passamos para outra medida, um angstrom. Aparecem as nuvens de elétrons dos átomos de carbono. Tudo em nosso mundo é feito disso.
pode-se reparar a semelhança do micro com o macrocosmo. 10 picômetros. Neste mundo, em miniatura, podemos observar os elétrons no campo do átomo. 1 picômetro. Um imenso espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétrons. Aqui nós começamos a enxergar o núcleo do átomo, ainda pequeno. Agora o núcleo do átomo de carbono. Aqui começamos a entrar no campo da imaginação científica, porque ainda não existem fotos, né, ou imagens. Pelo menos até nesse e-mail aqui, né, gente? Vai que ontem alguém, né, fotografou lá alguma coisa. 100 atômetros, partículas de quark. Não há mais para onde ir, pelo menos para o conhecimento atual da ciência. É o limite da matéria. Everton, puder desligar. E agora, você se considera, né, o centro do universo? Gente, incrível essa viagem, né? Quando a gente percebe a grandeza do universo e começa a dar um certo nó nas nossas cabeças, não é assim? Porque a gente fica imaginando ir para lá disso e depois. Mas são questões que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, nos acostumando com essas ideias e aprendendo. Mas é importante a gente observar em tudo isso o que a questão número 1 do Livro dos Espíritos vem trazer para nós. Quando Kardec pergunta aos Espíritos que é Deus, e ele coloca na inteligência suprema, causa, os Espíritos colocam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente observa tudo isso como obra da criação, obra divina, obra de Deus. E quando se pergunta das provas da existência de Deus, ainda lá na questão número 4 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós, né, observe no mundo, aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus. E aí a gente vai observar, lá no livro Evolução em Dois Mundos, uma parte muito interessante, quando André Luiz vem narrar a cocriação em plano maior. O que é a cocriação em plano maior? São o que nós chamamos de Vedas, de arcanjos, as consciências crísticas, os cristos de Deus. Eles trabalham o fluido cósmico universal, o plasma divino, na construção desses impérios estelares. Então, com tudo isso que nós observamos, todas essas estrelas, todas essas galáxias, tudo isso são obras de espíritos, espíritos puros, que se aproveitam, né, se utilizam da potência criadora do fluido cósmico universal para transformá-lo e criar várias moradas na casa do Pai, sejam as nebulosas, os corpos mais opacos ou aqueles mais sólidos. E dentre essas criações, dentre essas construções, nós vamos estudar lá em A Caminho da Luz, Emmanuel discorrer de uma forma muito clara, muito bela, sobre a criação do nosso planeta. Ele trata lá sobre a comunidade dos seres puros. Ele diz da seguinte forma, que rezam as tradições espirituais, que existe uma comunidade de seres puros, que dirigem os rumos do nosso sistema solar, né? E que essa comunidade de espíritos se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. Uma vez, quando a Terra era separada, uma nebulosa separada do Sol, para ser trabalhada. E outra vez, quando da vinda do Cristo, quando ele reencarnou, ou ele encarnou no planeta Terra, né, para trazer a mensagem
de amor e luz que nós estamos estudando até hoje. E aí no livro A Caminho da Luz, nós vamos observar todo o trabalho do Cristo. Porque há 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta era uma bola efervescente. E Emmanuel, na sua linguagem poética, ele fala que ele, com uma equipe de trabalhadores, desses construtores espirituais, nessa cocriação em plano menor, venceram todas essas forças telúricas. Venceram todo aquele processo e se criou uma camada solidificada na crosta da Terra, mais ou menos aí 1,5 bilhão de anos atrás. Por isso que a gente observa Jesus dizendo lá para os hebreus, não é? Num determinado momento, que ele fala: antes de Abraão ser, eu sou. Aí pegaram em pedras para apedrejar, porque Abraão era o patriarca, mas Jesus é o governador espiritual do planeta. A sua responsabilidade conosco começa na criação deste mundo. E narra ainda Emmanuel que em breves tempos se viu uma camada gelatinosa cobrindo toda a crosta planetária, todos os oceanos, e em mais algum tempo se via uma forma de vida começar. Ele chama de protoplasma. Então nesse protoplasma ele fala, continha o germe de toda a vida aqui no planeta, de tudo que nós conhecemos como vida. E é muito interessante ter um vídeo sobre a água, um DVD. A gente vê que toda a água que tem no planeta, ela sempre foi a mesma quantidade, não muda, é água. Está acabando a água potável, não é potável, mas a água continua, tá certo? Ela vai se salinizar, ela vai se tornar imprópria para o consumo. E a gente vê os detalhes da criação do planeta. A Lua, que foi retirada da própria, dessa calota efervescente no início, ela foi colocada numa distância perfeita para se criar a atmosfera ideal para o desenvolvimento da vida na Terra. Se a Lua fosse um pouco mais longe, um pouco mais próxima, a vida na Terra não teria condições de existir da forma que nós a concebemos hoje. Então todos os detalhes foram preparados minuciosamente para que a vida ocorresse do jeito que ela ocorre aqui no planeta. E a gente vai observando a mão dos espíritos, a mão desse grupo de trabalhadores, nos guiando em todas as necessidades, em todos os processos. E a gente tem muitos exemplos disso, que a gente pode colher lá no Evolução em Dois Mundos, por exemplo. Tem uma passagem no início da Evolução em Dois Mundos que ele fala do aparecimento do sexo, da evolução do sexo. Então André Luiz narra que depois de um longo período, desses princípios inteligentes nadando lá nas águas doces, do período algonquiano, um período geológico, a gente não tem um conhecimento muito amplo disso, que dessas bactérias que até então tinha uma reprodução agâmica, ou seja, era unicelular, não existia reprodução sexuada, era assexuada, um grupo de células começam a se distinguir das demais e começam a apresentar características acentuadamente positivas e negativas, que eram desfechadas pelos instrutores espirituais. Então a gente observa a mão dos instrutores espirituais trabalhando na preparação do princípio inteligente para o nascimento da reprodução sexuada. É a vida animal em vias de surgir no planeta. E a gente pode observar nos dias de hoje a grandeza do trabalho que a espiritualidade fez e faz. Essa espiritualidade que cria da coordenação do planeta em uma cocriação maior, num plano maior. A gente observa as reservas de energia que nós temos no planeta.
Hoje a energia que nós consumimos no planeta, ela é impossível, porque toda a energia que nós consumimos vem do Sol. Chama o petróleo. Não, o petróleo é energia solar que foi transformada pelos vegetais, tá certo? E é armazenada, né? Ainda pode ter virado bicho, né? Animais, através da alimentação, e que foi armazenada no subsolo, as reservas de gás, né? A própria movimentação dos ventos se dá pelo calor. Então toda a energia do planeta vem do Sol. E hoje, a energia que nós consumimos, ela é insuficiente. Nós não conseguiríamos sobreviver da energia que vem do Sol. Daria para mais ou menos 1 bilhão de pessoas, 1 trilhão. Nós estamos em 6 bilhões? Trilhões. Bilhões. Bi, né? Encarnados. É demais, né? De encarnados. 7, né? Bi. Agora já chegamos aos 7 bilhões de encarnados aqui na face da Terra. E a energia que vem do Sol não dá para tanto. Então, já se criou reservas. Para quê? Para que quando nós dela precisássemos e não tivéssemos condições, nem conhecimento, nem estrutura para outras fontes de energia. Mas agora o homem já atentou para isso e começa a tomar em suas mãos a responsabilidade desse trabalho. Até então a gente vinha vivendo como extrativistas. Não é isso? Embora a gente fala que nós deixamos... Quando nós nos aquietamos em aldeia, passamos a plantar, né? Passamos a produzir, a gente saiu do extrativismo, mas de alguma forma, se a gente alongar o nosso pensamento, nós percebemos que ainda, de alguma forma, somos extrativistas, porque vivemos diretamente da matéria, dos depósitos de energia acumulados durante milhões de anos, e ainda não temos conhecimento suficiente para gerar a nossa própria energia, a nossa própria forma de consumo. O que estamos fazendo agora, estamos começando a aprender. Então a gente pode observar que desde o início desse planejamento, tudo estava pré-determinado, já arrumado, já organizado, para que as coisas acontecessem num determinado plano. Todo esse processo vem sendo trabalhado, executado. Nós não podemos imaginar que uma comunidade de seres puros teria criado um planeta sem todo um processo, sem toda uma estrutura já montada, já organizada. Então aí a gente vai observando o trabalho dessa cocriação em plano menor. Tudo que nós precisamos até aqui para sobreviver e para evoluir, nós obtivemos. Tudo. A mão cuidadosa de Jesus, né? Atuando nas leis divinas e naturais, nos coordenando e coordenando a vida através dessas leis, nos possibilitou a chegada até o momento que nós começamos a despertar para realidades acima desse simplesmente terra a terra, onde nós começamos a despertar para as realidades da vida real, que é a vida do Espírito. E nós gastamos aí alguns milhões de anos para chegar até aqui, né? Alguns milhares pelo menos do período humano, vamos dizer assim, que André Luiz vai situar a mais ou menos 200 mil anos, o primeiro raciocínio direto no planeta. Não é isso? Quando nós começamos então o reino nominal, há mais ou menos aí 200 mil anos atrás. E se a gente for pesquisar um pouco mais, a gente vai ver que há 3 bilhões de anos atrás, um ramo evolutivo, né, se diferencia ali dos antropóides, né? Os antropóides, né, começam a ver ali, então nós não descendemos do macaco, mas foi uma linha evolutiva que começou há mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Então tudo planejado, tudo organizado, extinção dos dinossauros, para que aquele monte de árvores gigantes, aquele monte de animais gigantes, para que? De onde vem o petróleo de hoje? Por que uma extinção em massa? Por que as mudanças geológicas que o planeta sofreu durante tantos anos? Então a gente observa tudo aí, a mão coordenadora de inteligências superiores, dirigindo e coordenando. E nós? Como que nós ficamos nessa história? Porque um dia seremos co-criadores em plano maior. Um dia habitaremos as galáxias, um dia seremos criadores de planetas, não é assim?
Não é lá que nós chegaremos, gente? Não é isso que nós sabemos? Mas como que nós estamos hoje? André Luiz vem falar também para nós da cocriação em plano menor, que é aquela que nós fazemos. Porque nós também nos tomamos do hálito divino, né? No dizer de Emmanuel, do fluido cósmico universal, e os transformamos. Ou não transformamos, gente? O que vocês acham? Quem constituiu esse corpo aqui? É o ser pensante, é o princípio inteligente, o espírito, que começou lá no átomo, não é assim? Do átomo ao arcanjo, que começou também por ser átomo. Não é assim que nós aprendemos? Com a ajuda e o auxílio dos amigos espirituais, sim, nos coordenando, nos instruindo, fazendo algumas transformações a nível do plano espiritual. A gente vai ver outras etapas de evolução que ocorreram no plano espiritual. Vocês podem observar isso lá na mediunidade, no início da mediunidade, no Evolução em Dois Mundos. Algumas etapas evolutivas, os amigos espirituais dão uma acelerada, né, faz alguns ajustes, alguns enxertos. A gente teve a enxertia dos espíritos que vieram de outros mundos, como o mundo de Capela. Mas a construção que nós estamos aprendendo a fazer, ela vem lá do ser unicelular, onde o princípio inteligente vai transformando a matéria, vai aprendendo a lidar com uma molécula, depois uma célula, 2 células, 3 células, até chegar na condição que nós estamos hoje. Então, até agora, pessoal, qual foi a maior criação em plano menor que nós fizemos? Somos nós, né? Nós mesmos é a maior criação que nós conseguimos trazer até hoje. É a maior obra que nós conseguimos fazer. Deus cria todo o universo. Os espíritos puros cocriam. Então a obra divina é a obra total. Os espíritos puros criam as obras estelares, as obras maiores. E aqueles que estão aprendendo, nós começamos a criar as obras menores. Começamos lá simples e ignorantes para atingir a perfeição. Então nós até agora somos a maior criação que nós temos conseguido fazer, a maior obra que nós temos feito. Mas ao longo do tempo, para que nós fizéssemos essa obra, nós tivemos que passar por uma enormidade de experiências. Vamos nos relatar apenas um pouco das experiências no reino nominal, senão o nosso tempo seria curto para a gente fazer a análise que nós precisamos. Eu não quero me delongar muito, são mais umas 3 horas, certo? Beleza? Pode ser, Cornélio? Então, gente, a gente observa todo o trabalho que nós tivemos ao longo desse processo de criação dessa máquina, deste corpo, dessa constituição física e perispiritual. Porque não é só a constituição física. A constituição física é um simples retrato da constituição perispiritual. A construção da mente, né, de onde está gravado todo o nosso potencial, todos os nossos armazenamentos psíquicos, que se refletem no perispírito e que se refletem no corpo físico. Tudo isso foram criações feitas ao longo dos anos através de quê? Através das leis divinas. As leis divinas nos regem e nos guiam de conformidade com as nossas necessidades, que até então nós chamamos de merecimento, não é assim? Mas o merecimento é necessidade, porque tudo de que nós precisamos, nós somos providos. E somos quais crianças? Que num determinado momento, a criança que quer botar a mão no forno, não pode porque queima os dedos. A mãe direciona para um lado, o pai direciona para o outro, nós ensinamos a caminhar, ensinamos a falar. E assim nós temos evoluído. Quando nós começamos com as nossas guerras, as nossas brigas, quando nós abusamos do semelhante, depois vem a situação contrária, para aprendizado. Se nós estudarmos bem a história do planeta, nós vamos ver que nós tivemos uma trajetória até aqui extremamente baseada no egoísmo.
no instinto de preservação, no instinto de sobrevivência, cada um por si, ainda bem que Deus por todos. E a gente observa isso nas diversas culturas, nas diversas religiões, nas diversas imagens que nós temos acerca de Deus. O que Deus tem significado para nós ao longo dos tempos? A gente vai observar os deuses greco-romanos, que são divindades que traduzem de alguma forma as necessidades humanas de compreensão da vida na época. Deus do amor, porque não conseguia compreender as relações amorosas. A Ivete naquela época não era psicóloga, né? Não existia psicologia, né, Ivete? Então a gente não compreendia, não tinha como entender. Freud estava, né, engatinhando ainda lá, não sabemos como, mas aí a gente delegava a Deus. A própria noção que nós temos do Deus único, que é a ideia mais concreta acerca de Deus, mais acertada, vamos dizer assim, a gente observa que o Deus único dos judeus primitivos era o Deus dos judeus. Não era o Deus de toda a humanidade, era o Deus dos judeus. E ele era um Deus que refletia as necessidades daquela nação, daquele povo naquela época. Como que era o Deus judeu? Era o Deus vingativo, era o Deus que punia até na terceira geração o pecado dos pais nos filhos. Era o Senhor dos exércitos, que prometeu uma terra, era a terra prometida. O que os judeus precisavam? De terra. Um povo 500 anos escravo, solto pelo deserto, buscava o quê? Qual que era o reflexo de Deus? O que eram os maiores valores que nós podíamos determinar a Deus? Era a capacidade de colocar o povo escolhido acima dos inimigos. E aí a terra prometida foi conseguida a fio de espada. Não é isso? E hoje, a gente vai observar que essa visão de Deus, a gente observa lá em O Livro dos Espíritos, na questão número 13, quando se fala das qualidades de Deus, se pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, nós podemos entender que Deus é infinitamente justo, bom, e todas aquelas qualidades de vida, aquelas qualidades divinas. A gente vê a resposta dos espíritos dizendo o seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque pensais abranger todas as coisas, mas ficai sabendo que existem coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, hoje nós colocamos todos os valores, todos os nossos anseios, tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Deus como valores da divindade. Mas existem valores acima da nossa compreensão. E o dia que nós entendermos esses valores, nós também diremos que Deus é isso. Ô Adir, você podia fazer o favor de acender a luz, por favor? As de baixo, que eu não estou conseguindo ver vocês direito, né? Eu gosto de olhar para vocês. E pelo menos vocês fazem assim ou assim, eu ver se está indo ou se não está indo. Obrigado. Pode acender todas, depois a gente apaga na hora do outro vídeo. Melhorou, gente? Obrigado. Obrigado, Adil. Demais. Então, gente, a gente está vendo a visão que a gente tem de Deus? Tudo isso é o que? É construção. Tudo isso é construção da obra, construção da visão, construção do entendimento, construção nossa na vida. Não é só a construção do corpo, do perispírito, mas é a construção do entendimento, da visão. E nessa construção toda, nós falamos aqui da cocriação em plano maior. Nós temos a doutrina espírita coloca para nós uma grata satisfação. Na questão 625, não é? Qual o modelo mais perfeito que tem nos dado Deus como guia e modelo para a humanidade? E a resposta, a menor do Livro dos Espíritos, não fui eu que descobri não, eu ouvi alguém falando, né? Jesus, em algumas traduções, vede Jesus. Então nós sabemos que Jesus para nós espíritas é o quê? Guia e modelo. E como é esse guia e modelo? Né? Como que nós podemos, nessa construção que nós estamos fazendo, nessa nossa obra divina,
imaginarmos como nós estamos, o que nós precisamos fazer. Agora que nós estamos nos descobrindo, nos entendendo, nos tornando responsáveis pelo nosso próprio aprendizado, pela nossa própria evolução, como dissemos há pouco, porque antes evoluímos aos trancos, agora mais ou menos aos trancos, em meio aos barrancos, mas alguma coisa a gente já começa a determinar. Olha, eu observo que eu tenho muita essa característica que eu preciso melhorar, porque essa característica me faz sofrer. Não gosto de defeito não, gosto mais de qualidade. Qualidade negativa, qualidade positiva. E a qualidade negativa, certamente, num determinado momento da nossa evolução, nos foi útil. Senão não tinha gravado. Concorda? Não é assim, Beth? Nós gravamos porque foi útil. Nós precisamos daquilo. Imagina, nós soltos lá no meio da floresta, nós não era floresta, né? Nas savanas da África, nós éramos caça. Não éramos caçadores, não. Aprendemos a caçar por ser caça. E a necessidade nos tornou caçadores. Nos fez nos unirmos para nos defendermos. Então nós precisamos, os homens, né, se exterminaram em várias épocas, até sobrar o último, né, o homem sapiens, não é isso? Tá certo? Então nós adquirimos esses valores numa determinada época, porque eram necessários, mas com o passar do tempo, com o despertar da consciência para as realidades divinas, com o conhecimento da lei que nos rege e que dirige do átomo ao arcanjo, do micro ao macrocosmos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós entendemos, mais nós procuramos nos adequar a ela. Quanto mais nós entendemos algo da vida, mais nós dizemos que Deus é assim. É o nosso ideal, é onde a gente quer chegar. E nada para nós melhor do que nós entendermos o modelo e guia que Deus tem nos dado, que é Jesus. E se nós fôssemos falar o tempo todo aqui, imaginar, tratar de todos os exemplos do Cristo, se a gente pegar o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, dá para estudar uma semana, nós ficamos todo mundo aqui estudando, de tanta coisa que tem ali. O suprassumo da doutrina cristã se encontra no Sermão do Monte, que não são só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o preâmbulo. Só para a gente ter uma noção, Jesus começa no preâmbulo, nas bem-aventuranças, elevando o padrão de vibração daqueles que estão ali. Bem-aventurados os sofredores, os que têm perseguição, não é isso? Ele está falando para quem? Para a massa, para a população que sofre. A didática de Jesus. Depois que ele termina de falar isso, o que é que ele fala? Para aquele, né, aquela comunhão, aquele povo em sofrimento, em dor, em desespero. Vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz, né? Assim. Ele fala isso, gente, naquele momento, no meio daqueles sofredores. Vós sois o sal da terra. Brilha a vossa luz. Então não se está esperando perfeição para brilhar a luz. Não está se esperando amanhã. A proposta é agora. Então nada melhor do que o exemplo cristão. E eu peguei apenas uma frase de Jesus para que a gente pudesse ter uma noção do objetivo presente. O objetivo presente hoje é a transformação moral, não é? É o aperfeiçoamento, é a compreensão da lei divina, é uma vida melhor para nós e para a casa que nos foi dada como moradia no nosso mundo. Tanto para encarnados quanto para desencarnados. Concordam, gente? Essa é a nossa tarefa do momento. Deixa eu só pegar, eu quero ler direto da tradução para não falhar. Só um momento.